Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um react deste canal. E agora temos algo que eu já esperava que o Ninja fosse a trazer, ainda mais por ele trazer uma música dos Vs. Daí ele participa de uma música do Orion fazendo o Vox novamente. E agora finalmente ele traz uma música do, para mim, o que eu diria que é o meu vilão preferido de Hazbin Hotel até agora. Que o Adão é maneiro na primeira temporada, ele é. Mas o Adão, ele não é exatamente uma representação do oposto do Hotel. Enquanto que o Vox, ele traz essa vibe realmente mais manipulativa de certa forma ser realmente o oposto do Hotel. O Adão, ele era uma, vamos dizer assim, ele era uma ameaça física. Ele era uma ameaça de realmente ele está vindo aqui para acabar conosco. Enquanto que o Vox, ele é diferente. Ele é uma ameaça mental. Ele não vai simplesmente te atacar fisicamente. Ele vai querer te atacar o teu emocional como um todo. Ele vai querer te atacar os teus pontos fracos no quesito mente, no quesito manipulativo. E também, principalmente, com todos os discursos que ele tem. O Vox, eu acho que ele representa muito a pessoa que realmente sabe controlar uma multidão. E como um todo, até pelo fator de ele em vida ser, vamos dizer assim, entre aspas não, ele era literalmente líder de culto. E essa parada dele de realmente saber o que é que as massas, o que é que as pessoas querem ouvir e controlar as pessoas a partir daí, é o ponto mais forte do Vox. Eu acho ele muito interessante, e principalmente por esse fator de ele guiar as pessoas para fazerem atrocidades. Eu acho que ele é literalmente o oposto do Hazbin. No Hazbin não, neste caso do Hotel Hazbin. Ele é o oposto do objetivo da Charlie. Enquanto a Charlie ela quer guiar as pessoas a se tornarem melhores, o Vox ele guia as pessoas a se tornarem piores em prol do objetivo dele ser um deus. Tá ligado? Então, eu gosto muito do Vox. Para mim, ele é um vilão muito bem feito, por mais que ele obviamente ele perde muito da sua, vamos dizer assim, ele perde muito da sua capacidade como vilão quando é contra o Alastor em específico, que é, enquanto que o Vox ele mexe com o mental de todas as pessoas de forma, vamos dizer, muito manipulativa, o Alastor é o que faz o que o Vox faz com os outros, só que o Alastor ele faz isso com o Vox, que é o famoso, o Alastor ele sabe os pontos fracos do Vox e como manipular ele, especificamente. Bom, vamos ver como é que o meu mano Ninja vai trazer aqui o Vox para a música dele. Mas eu vou só dar uma lembrança de que eu vi Hazbin Hotel em inglês, pelo fato de ser uma coisa que eu prefiro. As músicas e as vozes, eu acho que elas são mais marcantes para mim no inglês do que em português. Então se tiver alguma referência que eu acabo não apanhando às músicas em português, acaba sendo por isso especificamente, tá ligado? Que no geral eu acabo vendo todas as músicas, tudo mais em inglês. Então vai ter obviamente umas mudanças de letras, coisas assim que eu não vou apanhar necessariamente. E umas outras coisas que eu vou falar sobre isso depois. Eu vou deixar para depois para falar, não vou estar a falar tudo no começo também, né? Bora para a música. Certo. Deixei o seu entreter a serviço de nós. Vou garantir ao meu algoz o retorno de um indigente tanto tempo após. Veremos quem será o mais feroz. Lembro de como você era tão respeitado. Fiz a proposta e mesmo assim fui recusado. Não esqueço que me humilhou, mas tudo agora mudou. A era do rádio acabou e a minha começou. Mano, eu digo assim, eu adoro que esta temporada é mais para realmente veres o Vox e ao mesmo tempo. Eu acho incrível que as interações entre Vox e Alastor é a interação de um arrombado com um arrombado maior ainda, né? Basicamente. Mas eu acho incrível o fator de que o Vox na cena dele dele do passado com o Alastor, eu acho incrível que é uma cena tão, tipo, o Alastor ele vai tão fundo nessa zoação que dá até para sentir pena do Vox, mesmo o Vox sendo um arrombado, tipo, naquele ponto em específico tu sentes pena do Vox. Tipo, porque é o famoso, né? O pior que tu podes receber é um não. Daí vem o Alastor.
Aquilo foi algo que é o famoso. Eu entendo o porquê do Vox perder a cabeça quando o motivo é o Alastor, depois do cara ter recebido aquele. Não. É foda, é foda. A sua moda antiga já passou. Eu te mostro meu status quo. Seu sumiço geral já notou. Tá de parceiro, ficou ultrapassado. Ficou nem a razão. A era do futuro é televisão. Se nada mais vale sua interjeição. Como são os preços estão em ascensão. Não vou deixar já ser mudada. Agenda renda tem poder. Todos tem só topo entender. Que você mete com os pés. Extermínios se encontrarão. Todos prestes a morrer. Bota coragem pra peitar o Adão, pra igual covarde correr. Mas logo você perceberá a real dimensão de que se sobressai quem não, tão perto de perder a razão. Lembre que eu sou, o jogo começou. Lá na resposta, já começa agora. O futuro que alcançou, o remodelou. O rádio tá fora, tempero se transforma. Se guiará na televisão, estará na minha transmissão. Uma voz gravada e que não faça se houver sabe bem que eu vou reinar. Então, quanto da princesa está. Nossa, pra mim, a voz do Ninja acaba... Mano, eu acho que a voz do Ninja, ela combina muito bem com a vibe que o Vox me passa. Porque o Vox, ele tem essa parte toda de... Por mais que ele seja, vamos dizer assim... alguém que é muito... Eu acho que, para mim, ele é outro vilão que também é hilário, em quesito de todas as cenas dele. Principalmente... Eu não sei como é que é a voz dele no português, mas a voz dele no inglês, ela é mais... Vamos dizer assim... Ela não é uma voz necessariamente grossa, mas ela ainda passa esse ponto de... pressão, de certa forma. Ela não é uma voz mas ela assim de certa forma, tá ligado? Ela é meio que uma voz manipuladora nesse sentido. E a voz do Ninja, ela me passa todos os pontos que eu penso na voz do Vox, tá ligado? Acho que sinceramente o Ninja, ele seria perfeito para uma vamos dizer assim, entre aspas, dublagem do Vox. Pelo menos ele passa o que o Vox teria que passar. Em evidência, qual a abordagem perfeita para concorrência? Surgir, usarmos sua influência para esmagá-los em si mesmo. Para nossa ascensão, esse é o plano perfeito. É um belo prazer conhecer a princesa, saber quem sou eu em nome e prestígio. O que constrói ali da realeza, nesse hotel é restituído. Mostra sua ótica, só que é lógica dessa sua tua rendição. Quer redimir uma agora que interessante, mas sei que será tudo em vão. Um pecador se arrepender, o pecado é básico. Mas pro índio não é fácil, como um assassino se arrependerá de tal ato. Calma. Isso eu acho que é tipo... Eu acho muito bom esse fator de que ele realmente representa o completo oposto a Charlie em relação ao nosso mundo, pelo fato de a Charlie ter a parada de até no inferno uma alma pode buscar pela redenção. E daí tu tens o Vox, que é aquele que não busca por nada e ainda afunda os outros, de certa forma, né? Que é esse ponto de simplesmente o Angel ser... aquele que, entre aspas, acreditava-se ser aquele que poderia ser mais perto da próxima redenção. Só que aí, literalmente, ele revela o pecado, que é foda, né? É uma coisa que eu tenho muito interesse em ver como é que Hazbin Hotel vai tratar isso em uma próxima temporada. Que é esse ponto de... O primeiro redimido até agora foi o Serpentius, né? Mas o ato do Serpentius era... O pecado dele era saber e não agir, né? É o famoso, eu poderia ter feito algo e eu não fiz. Foi, vamos dizer assim, o medo dele, vamos dizer assim, ser afetado por essa pessoa que ele sabia que era uma assassina e que era de alta classe, é o que fez ele ir para o inferno. Só que aí a redenção dele foi no momento de poder agir de novo, em vez de se acovardar, desta vez ele agiu e assim ele se redimiu do seu pecado. Agora, eu quero muito saber de que forma seria a redenção para alguém que cometeu um assassinato. Tudo bem que, especificamente, o Angel eu acho que é mais... Tipo, tem mais chance, pelo fato de que, pelo visto, parece que o assassinato do Angel, vamos dizer assim, a pessoa que ele matou, ainda teve motivos por trás, por mais que o matar ainda trouxe ele para o inferno, a culpa ainda trouxe ele para o inferno, ele ainda teve provavelmente algum motivo por trás, porque o pai dele obviamente tinha alguma coisa de errado, né, se eu não me engano. O
próprio Vox menciona que não sei o que mais ele que não sei o que mais ele te batia em ti ou alguma coisa assim do tipo, que ele fala calmamente, só que aí a porra da Charlie manda ele calar a boca. Mas ainda tem muita coisa para desenvolver sobre o Angel e toda essa parada de redenção no próximo arco, realmente, quando tiver mais foco nele, de certa forma, né? Porque tem ainda a irmã do Angel que está lá no céu, nós não sabemos a história completamente, não, ela só aparece, vamos dizer assim, de background até agora. E depois tem também a parte do Vox aqui que eu acho maravilhosa, que é o fator de, para mim, uma das melhores perguntas que o Vox faz, principalmente para o tema de Hazbin Hotel, que é a pergunta que ele faz para a Charlie, que é: tu achas que até eu posso ser redimido? E eu gosto muito como a resposta da Charlie é tipo: sim, eu dou uma chance para todos. Que é o famoso, que é, por mais que ele não tenta se redimir, a Charlie ainda acredita que é o fator de, se ele quiser, ele consegue. Eu gosto desses temas. Essa pergunta. Mano, aqui é o famoso, é o ponto de, o Vox, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, eu não vou dizer que não. Tipo, a manipulação dele, os esquemas dele, o controle que ele tem sobre todo mundo, a capacidade que ele tem de saber o que é que as pessoas querem ouvir para manipular as pessoas. Ele faz isso com muita gente, com a maioria dos soberanos, com a Camila, que para conseguir a arma dele também, que é o fator de, a guerra quem começou foste tu, agora tu tens que fazer alguma coisa sobre, né, minha amiga? Que é o sempre sabendo aonde tocar na ferida. Mas depois tem o fator de que, quando o assunto é com o Alastor, toda a mentalidade que o Vox tem vai para casa do caralho. Porque, meu amigo, assim, não querendo dizer nada, olha a cara que o Alastor me faz quando ele oferece a proposta. Que é, o Alastor aqui, provavelmente, eu acho que aqui ele deixou tipo meio que se ser derrotado. Ele não foi com tudo, provavelmente, nesta batalha. Porque ele, obviamente, o Alastor aqui, ele já estava vindo com um plano, né? Que ele já tinha parado que ele tinha dito antes na outra cena, que é: eu sei como é que eu posso resolver os meus problemas. E aí ele já vem para o Vox com o intuito de manipular o Vox a partir desse contrato, né? E o Vox, ele simplesmente cai como um patinho. Que ele é o famoso, né? Quando um demónio como o Alastor te oferece um trato que parece muito bom para ser verdade, é porque provavelmente é uma mentira. Apresentação, uma arma que afronta o próprio paraíso, pra mostrar que demônios não estão em remissão. O extermínio é a solução, pois hoje o seu próprio castigo. O soberano mais forte, aquele que te condena. Quer me impedir, princesa, só tenta, apenas tenta. Mas você está... Mano, a música é muito boa, mas eu queria muito que ele tivesse... Por mais que a música já é, vamos dizer assim, um pouquinho grande, eu gostaria que ele tivesse colocado a parte do... para mim, dele manipulando o inferno como um todo, né? Que para mim, aquele episódio, acho que é o episódio 5 ou é o 6, eu não me lembro, que é ele fazendo a apresentação dele, daí vem o Lúcifer e depois vem os anjos, né? Depois. Que eu queria muito ver isso, por causa que esse episódio para mim é uma coisa que eu acho maravilhosa, porque o Vox, ele é um mentiroso e um manipulador muito bom. Mas eu acho que o que mais faz o Vox ser efetivo e dar medo é que ele não é só um mentiroso. Ele sabe quando que falar a verdade vai simplesmente ajudar. Por causa que, literalmente, durante literalmente o discurso inteiro que ele faz para convencer o inferno a se juntar a ele nessa empreitada contra o paraíso, ele não mente. Ele simplesmente fala tudo o que
está correto. Tipo, o céu não se importava com eles. Eles simplesmente estavam realmente fazendo o extermínio. Ele simplesmente coloca isso e fala na cara dura, que é o fator de que o Lúcifer não fez nada quando estava tendo os extermínios. Porque é que nós deveríamos ouvir o Lúcifer? Tá ligado? E além de tipo, os caras vindo com literalmente as cestas de presentes como uma forma de desculpa pelo extermínio. Tipo, acham que cesta de presente é o suficiente para literalmente poupar o que é que vocês fizeram connosco de ano após ano? Tipo, o Vox nesse ponto, ele está correto. Mas é um ponto de que é o fator de que ele não está correto porque ele quer o bem das pessoas. Ele está correto porque ele sabe que é assim que ele vai conseguir que as pessoas fiquem do lado dele. Que eu acho maravilhoso. É o fator de que às vezes, mesmo que uma pessoa esteja correta no que ela está falando, as intenções da pessoa não são as intenções corretas no final. Tá ligado? Assim, sua palavra não me incomoda, então diga para todos que é o pecador mais forte. Se livrou com um jogo de palavras, só que nada mudou. Eu vou quebrar sua cara. Onde vem, eu que é, não levará a pior. Vai entender, entre nós, eu sempre fui o melhor. Tudo está... Mano, eu acho que a única coisa que eu não entendi de 100%, eu acho que é assim, que eu acho que o Vox, o poder do Vox, especificamente, ele é ligado à taxa de aprovação das pessoas. Se eu não me engano. Eu acho que é o que faz mais sentido. Mas não ficou claro para mim se era o poder do Vox ou o poder de todos os demónios. Tipo, que era ligado, vamos dizer, à aprovação / ao quanto as pessoas acham ele forte, de certa forma, né? Mas eu acho muito inteligente da parte do Alastor simplesmente... O Alastor simplesmente sabia que o Vox ia se condenar a si mesmo, né? O pior inimigo do Vox é a arrogância dele em relação ao Alastor. Que é, se ele tivesse simplesmente ignorado o Alastor e seguido com o plano, provavelmente ele não precisaria de muita coisa, né? Ele poderia simplesmente... naquele momento ele era mais forte que o Alastor, mas ele simplesmente queria acabar com o Alastor, não importa de como, né? E daí ele usa a arma que era para ser usada contra o céu no inferno. Aí a taxa de aprovação dele vai direto como, né? Estava no 100%, vai caindo. Conforme vai caindo, ele vai ficando mais fraco. E aí ele fucking perde, né? Por culpa disso, de certa forma. Se destruiu todo o meu plano. Mas eu já me cansei de sempre perder pra você. Que tudo se foda, já não me importa nada. Só quero tirar o sorriso de merda da sua cara. Lembre que eu sou, o jogo começou. A minha resposta começa agora. O futuro que alcançou, o remodelou. O raio tá fora, meu velho se transforma. Se vier na televisão, precisará na minha transmissão. Não vou escapar, que não passa. Se houver não que eu vou reinar. Mano, vamos, por mais que o Vox seja essa ameaça realmente, por mais que ele seja esse arrombado, eu arrisco a dizer que provavelmente o Vox é o meu personagem preferido de Hazbin, porque o maluco, ele brilha de uma forma tão forte nesta temporada que, meu amigo, simplesmente, para mim o cara como vilão, ele brilha, ele é um vilão muito real para o nosso mundo, vamos dizer assim, porque por mais que não um por um, de certa forma, ele é uma, vamos dizer assim, ele é uma, como é que eu responderia? Ele é uma projeção. Ele é uma projeção do que políticos / aqueles que querem, vamos dizer assim, estar no topo de cada coisa. Ele é meio que uma visão disso. Principalmente eu acho que o que mais pega são políticos, porque é sempre a parada de, no momento da eleição, ele sabe o que dizer, em teoria. Então ele meio que representa muito esse controle sobre tudo e todos. É o famoso de... Ele encontra um motivo maior para unir o povo, em teoria, mas ele quer unir o povo sob o seu comando, especificamente. Que é,
o fator de que, ok, todo mundo aqui, vamos atrás do que todo mundo quer, mas no fim, eu ganho com isto, tá ligado? É o fator de que, ok, quando eu ascender ao céu, por mais que vocês quisessem meio que ir para o céu comigo e conquistar o vosso paraíso, no fim vou ser eu que vou comandar. E toda a forma como ele faz, todas as cenas que ele aparece, principalmente as músicas dele, que são tipo muito boas, cada uma delas, tipo, seja para mim a música com cada um dos Vs, ou então principalmente a música dele de vilão, que é o mais brilhante, Brighter que é em inglês. Eu não sei como é que é em português, porque eu ainda não vi, mas é genial. Dito isso, é o famoso, só dizendo uma coisa, o porquê que eu vejo em inglês e não em português, por mais que muita gente assiste mais em dublagem realmente por causa da dublagem nacional do Brasil, etc. Mano, eu tenho um problema às vezes específico com algumas dublagens, especificamente com Hazbin Hotel. É que eu sinto que principalmente é o fator de ser um musical. Porque eu acho que transmitir música para, vamos dizer assim, o inglês para o português é muito difícil, por causa que tem o fator de que simplesmente tu tens que traduzir uma música e encaixar no mesmo ritmo. E às vezes tem o problema que as palavras não encaixam. As palavras às vezes podem ter significados a mais. Por exemplo, de simplesmente Vou dar um exemplo de uma música que eu não sei como é que fica, mas o exemplo na música do Alastor com a Rosie. Na música do Alastor com a Rosie, ela começa literalmente no começo com My Dear. Tipo, My Dear. O My Dear pode significar como o meu querido. É uma forma dela meio que se referir ao próprio Alastor, mas ao mesmo tempo é meu viado, vulgo literalmente o animal que é representado pelo Alastor, o animal com quem o Alastor foi confundido, meio que simbolizando novamente o fator de que o Alastor é simplesmente um animal que está no zoológico que pertence à Rosie. E eu não sei como é que fica em português, mas eu sinto que não dá para traduzir esse duplo sentido para o português, tá ligado? E aí as músicas acabam perdendo um pouco de qualidade quando se trata de letra por culpa disso. Além de que às vezes tem outras traduções que eu não concordo tanto. Por exemplo, eu vi pouca coisa da dublagem, mas uma coisa que eu vi é o fator de que porquê que o tubarão do Vox, que é o Shockwave, tipo, tu vês em inglês, é o Shockwave, tipo, tem toda uma parada de tu diz o nome do tubarão e dá medo. Tipo, o tubarão ele dá medo. Aí tu vais para português, Choquinho. Quem é que teve a ideia de chamar a porra do tubarão do Vox, aquele bicho gigante, de Choquinho? Tipo, eu não tanco Choquinho. Me desculpa. Para mim, acho que a primeira e única coisa que eu vi da dublagem foi um corte disso, e para mim já ficou horrível o nome do tubarão. Para mim, Choquinho é para a casa do caralho. Ai, bom, eu dei a minha opinião em relação a isso, mano. Eu acho que o Vox, como eu já disse, para mim é o melhor vilão de Hazbin. Quem concorda comigo pode concordar, quem discordar de mim pode discordar também, eu não ligo. E é isso aí, né? Obrigado a quem viu até aqui, inscreva-se no canal quem não for inscrito, ativem o sininho para não perder nenhuma das notificações do canal, deixem um like e compartilhem para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. Juntamente na descrição agora vai ter o vídeo original e o canal do Mamano Ninja. Deem um apoio para o Mamano Ninja, porque é aquilo, eu acho que sinceramente a segunda temporada de Hazbin não está a ter um boom tão grande aqui no... Tipo, quando se trata de... Aqui, quando eu falo aqui na comunidade mais PTBR, não está a ter um boom tão grande quanto teve a primeira temporada. Tanto que a primeira temporada simplesmente ela estourou e meio que teve um monte de pessoas reagindo. Eu não sei porquê, não sei o que é que tá tendo, que os canais de react simplesmente não estão mais reagindo a Hazbin, mano. Eu tô aqui reagindo por causa que eu acho maravilhoso, mas quando eu vou procurar música para eu assistir, para eu ver, maluco, parece que ninguém reage mais. Tipo, eu acho que por exemplo a música do Orion, do Alastor, que eu fui procurar canal que tinha feito react, maluco, eu não encontrei nenhum. É
é foda. Então, deem o apoio para o Ninja, principalmente para intensivar ele a fazer a mais músicas e também para dar uma intenção a mais a compartilhar a música para mais canais de react, para realmente ter mais gente aí, para ter mais conteúdo, para ver mais gente se surpreendendo com outras músicas, né? Acho que principalmente esta do Vox. A do Vox eu acho que é a que deixa mais claro o que é que acontece nessa segunda temporada, né? Dito isso, na descrição também vai ter o meu canal de lives. Agradeço muito a quem puder colar lá e ajudar nós a chegarmos a 500 inscritos. E com isso, obrigado a quem assistiu realmente até aqui. E nos vemos em outro vídeo, outro react ou então outra live. Fui!